Olá amigos, vamos começando mais um Alta Velocidade para tratar um pouquinho de algumas categorias do esporte a motor que estiveram em ação aí no último final de semana. Então vamos lá, vamos para a agenda deste programa. Teremos FIA WEC, ADAC GT Master, Turismo Carreteira, Moto 1000 GP, Superbike Inglesa, ARCA, NASCAR Truck Series, NASCAR Nationwide Series e NASCAR Sprint Cup. Então é isso, vamos começar. O programa hoje está um pouquinho mais enxuto, mas vamos fazer ele com o mesmo carinho de sempre. Roda! Então vamos começar com a Ausch FIA WEC, mais uma etapa aí do Mundial de Endurance, começando pela LMP1, que é a principal categoria dos protótipos. Aconteceu mais ou menos o que havia acontecido nas 24 horas de Le Mans. Os Toyotas estavam melhores, mas acabaram se perdendo entre eles mesmos, e a Audi deu um checkmate, apesar de não estar com o carro mais rápido, o carro que parecia que daria vitória, mas a competência dos alemães levou o carro a mais uma vitória. O carro número 2 do Marcel Fassler, o André Lotterer e o Benoît Louet. Tudo geralmente se resume numa chuva. Caiu uma chuva muito forte, com mais ou menos 1h30 de corrida, das 6 horas de prova. E a Toyota resolveu ficar um pouco mais na pista com os pneus slicks. Os dois carros da equipe japonesa rodaram. E aí a Audi fez a festa, venceu. Ainda foi dobradinha, porque o Audi número 1 do brasileiro Lucas de Grassi terminou na segunda colocação. Vamos lá então como está a classificação da LMP1. O Anton Davidson, o Nicolas Lapierre e o Sebastian Buemi lideram com 96 pontos, contra 85 do Lotterer, do Treloer e do Fassler, e 72 do Lucas de Grassi e do Tom Christensen. Falando agora da LMP2, vitória do Oreca Nissan 47, do trio Matthew Olson, o Richard Bradley e o Tsuo Matsuda. Eles começaram a corrida na frente, passaram o pole logo na largada, assumiram a ponta, mas depois da chuva, do temporal que eu falei na LMP1, eles perderam algumas posições e tiveram que remar, tiveram que ir atrás novamente no braço, e conseguiram, no fim chegaram na ponta e venceram a etapa da LMP2. Na classificação do campeonato nessa categoria temos o Sergei Zlobin com 95 pontos contra 68 do Oliver Pla, Julian Cannell e o Roman Russinov, e 65 do Anton Landing. E na LMGTE Pro, dos pilotos aí mais avançados, deu Aston Martin 97, uma grande briga. Eles duelaram aí a prova inteira com a Ferrari 51 do Bruni e do Tony Villander. A hora um liderava, a hora o outro liderava. Foi realmente um duelo impressionante. No finalzinho o Porsche chegou também na briga, um Porsche na disputa, mas não teve jeito. O Aston Martin 97 do Darren Turner e do Stefan Mook levaram a melhor aí e ficaram com a vitória. Na classificação do campeonato da LMGTI Pro, temos o Gianmaria Bruni e o Tony Villander com 106 pontos contra 81 do Frederic Makowiecki e 63 do Marco Rosler. Para fechar, vamos falar agora da LMGT Amador. Tivemos aí a vitória de outro Aston Martin, o Aston Martin 98, do trio Paul Dallalana, Pedro Lamy e do Christopher Nygaard. Mas eles começaram de trás do pelotão, de trás do grid, se classificaram mal. Tiveram realmente que ir para cima, às 6 horas foi construindo essa vitória. Quem começou realmente na liderança foi a Ferrari 90, do Giancarlo Roda, do Jeff Siegel e do Paulo Huberti. Mas acabaram não mantendo aí a posição, e a vitória realmente deu Aston Martin no fim. Na classificação do campeonato da LMGT Pro, temos o Christian Poulsen e o Davi Hansel com 111 pontos, e o Christopher Nygaard com Pedro Lamy e o Paul Dallalana estão em segundo com 78 pontos. A próxima etapa será às 6 horas de Fuji, no dia 12 de outubro. Dos Estados Unidos para Sachsenring, vamos falar da ADAC GT Master, um passeio do Audi número 10 da dupla Kelvin Van der Linde e do René Rast. Venceram as duas corridas. Na primeira, o Kelvin Van der Linde começou na liderança, eles largaram da pole e ele começou no comando do carro e manteve a posição com tranquilidade. Foi uma prova cheia de safety cars. Antes mesmo da janela de pit stop, houveram duas intervenções do carro de segurança. E depois dos pit stops obrigatórios teve mais uma, mas sempre mantendo aí a ponta. Na janela de pit stop ele deu o lugar para o René Rast, que é um grande piloto aí, que está fazendo uma história maravilhosa nos turismos aí.
E ele manteve o carro na liderança com muita competência, não foi pressionado por ninguém, mesmo com safety car na relargada, ele conseguiu manter a ponta e venceu. Na segunda corrida, do domingo, eles invertem, então o René Rast começou no comando do carro, terceiro no grid, mas logo na largada ele pulou muito bem, assumiu a ponta de onde não foram mais tirados. A janela de pit stop abre no 25º minuto, mas como estava com ameaça de chuva, chegando a cair alguns pinguinhos, os pilotos deixaram para o finalzinho mesmo. Eles têm 10 minutos para entrar no pit e quase todas as duplas deixaram para parar lá com 8, 9 minutos para ter uma decisão do tempo, né? Se chovia, se não chovia, se continuava seco, se colocava pneus, mantinha os slicks, se colocava pneu de chuva. Como a chuva não caiu, todos pararam e voltaram com pneus slicks. O Vanderlinde assumiu o comando do Audi número 10. E aí, faltando 10 minutos para o fim da corrida, despencou uma chuva. E aí todos os pilotos tiveram que ter muito talento ali para manter o carro, não pararam para colocar os pneus de chuva, continuaram com os slicks, mas com todo cuidado. O Vanderlinde levou o Audi 10 até o fim e confirmou a vitória. Eles estão na liderança do campeonato, que tem aí o René Rast e o Kevin Vanderlinde com 205 pontos, e o Jaap Van Laage tem 170. A próxima etapa será agora no dia 5 de outubro em Hockenheim. Da Alemanha para a Argentina, vamos falar do Turismo Carreteira, mais uma etapa aí, a 12ª do campeonato, e a briga dos Matias Rossi e Matias Rodrigues. O Rossi venceu a Série 1 para classificar para a final e o Rodrigues a Série 3. Na grande final largaram os dois na primeira fila, com o Rossi na frente e o Rodrigues em segundo, e o Rodrigues foi com tudo para cima do Rossi. A primeira curva era uma curva bem fechada mesmo assim, parecendo, sei lá, uma parabólica. E o Rodrigues teve aí a capacidade de fazê-la toda lado a lado com o Rossi por fora. Os dois rasgaram a reta seguinte, mas o Rossi conseguiu manter a ponta. Eles continuaram ainda na briga e depois de 2, 3 voltas o Rossi conseguiu uma pequena diferença, mas teve um safety car já perto do fim da prova. O Mazzacone, o famoso Mazzacone, que já passou pela Fórmula 1, acabou rodando. O safety car teve que entrar na pista. E aí a briga recomeçou no finalzinho. O Rodrigues novamente com tudo para cima do Matias Rossi. Os dois cruzaram praticamente lado a lado, com vitória do Rossi por poucos milésimos, uma grande corrida aí do Turismo Carreteira. Na classificação do campeonato, nós temos o Matias Rossi, líder, com 447,5 pontos, seguido de Facundo Arduzo, com 395,5 pontos, e o Christian Ledesma, com 381,5 pontos. A próxima prova será em La Plata, no dia 12 de outubro. E agora vamos falar das duas rodas Moto 1000 GP que correu lá em Goiânia. Mais uma vitória do Matteo Lucianà, ele que não tinha ido muito bem na última etapa. Deu a volta por cima e venceu a corrida de Goiânia. Foi uma corrida um pouco conturbada porque teve uma bandeira vermelha. O Diego Pierluigi acabou caindo, foi um tomo meio sério. A equipe de segurança teve que ir para a pista socorrê-lo, a equipe médica. E a prova foi interrompida com a bandeira vermelha. Na relargada, o Marcos Solorza deu bote no Lucianà, passou, assumiu a ponta, mas logo o francês mostrou porque ele é o líder do campeonato e porque está dominando a temporada do Moto 1000 GP, assumiu novamente a ponta e venceu a corrida. Na classificação do campeonato, o Lucianà tem 93 pontos contra 74 do Wesley Gutierrez e 63 do Luciano Riboldino. A próxima etapa agora acontece no circuito de Curitiba, no dia 26 de outubro. Vamos até Assen agora falar do Superbike inglesa, e o Ryuichi Kionari, japonês, deve estar com a cabeça quente. Ele chegou muito próximo da vitória nas duas baterias, né? Tem a primeira prova e a segunda prova. Na primeira corrida ele perdeu apenas por 184 milésimos para o Josh Walters. E na segunda por apenas 152 milésimos para o Shane Byrne. Então foi assim, foram duas provas, ele quase, mas não conseguiu. Na primeira foi uma corrida meio conturbada, com chuva. O Shane Byrne, que é o líder do campeonato, acabou até caindo, que deu aí uma misturada, uma embolada na tabela de classificação. A vitória ficou com o Josh Walters, como eu falei. Na segunda prova, o Shane Byrne então se recuperou, venceu a corrida, dando bote no Kionari na última curva. O Kionari liderou praticamente a prova inteira. O Byrne chegou nele, faltando ali, sei lá, 5 voltas para o fim da prova. E só acompanhando, nem pressionava muito. Aí ele foi para o ataque realmente direto, faltando 2 para o final. E só conseguiu a ultrapassagem na última curva. Então aqueles finais sensacionais que às vezes só o motociclismo consegue proporcionar para a gente. Na classificação do campeonato, Shane Byrne lidera com
587 pontos contra 575 do Ryuichi Kiyonari e 536 do Josh Brooks. A próxima etapa será agora no dia 5 de outubro em Silverstone. Tivemos Arca no Kentucky no último final de semana, uma corrida, tivemos aí 3 pilotos, a prova pode ser dividida em 3 fases, com 3 pilotos liderando cada uma dessas fases. No início, quem se deu melhor foi o Daniel Suárez, o mexicano, que vai subir o ano que vem para a Nationwide Series, correndo na equipe do Joey Gibbs. Ele liderou aí praticamente a primeira parte da corrida inteira. Na segunda parte, depois de um safety car, quem se deu melhor foi o Ben Rhodes, que também ficou boa parte da corrida na frente. Mas no finalzinho, quem brilhou, quem levou a bandeirada final foi o Brennan Poole, que saiu com uma vitória espetacular e comemorou bastante o piloto. Na classificação do campeonato da Arca, nós temos o Mason Mitchell com 4.785 pontos contra 4.585 do Grant Effinger, que abandonou a prova com problemas no motor. E em terceiro temos o Tom Hessert com 4.370 pontos. A próxima etapa da Arca será no dia 3 de outubro no Kansas. A Truck Series correu em New Hampshire com a ausência de pilotos da Sprint Cup. Foi uma prova puramente de pilotos da Truck Series. E um domínio impressionante do jovem Cole Custer. Dominou praticamente a corrida inteira. Perdeu a liderança por poucas voltas em alguns momentos específicos. Brigou de igual para igual com o Bubba Wallace, né, o Darrell Wallace Jr., que já é um piloto de renome já na categoria. Matt Crafton, Timothy Peters, Johnny Salter, todos esses pilotos, o Crafton e o Salter, aliás, largaram no fim do pelotão, deram um show lá, após algumas voltas já estavam lá na frente, realmente um espetáculo, mas o Cole Custer não quis nem saber, partiu para a vitória, venceu a corrida. Na classificação do campeonato da Truck Series, nós temos o Matt Crafton com 602 pontos, contra 595 do Johnny Salter e 578 do Ryan Blaney. Próxima etapa da Truck Series, já neste final de semana, 27, sábado, em Las Vegas. A Nationwide Series que recorreu também no Kentucky, junto com a Arca, e foi uma prova também sem os pilotos da Cup, uma prova muito dominada pelo Ty Dillon, no carro número 3, liderou aí, com certeza a maioria das voltas, mas tiveram alguns momentos ali que o Ryan Blaney pressionou, o Brandon Gogan pressionou, o Sam Hornish Jr. pressionou, mas o Dillon manteve ali a posição por muitas voltas. O Sam Hornish está no azar, uma onda de azar incrível, acabou rodando, batendo no muro e perdeu aí posições importantes para ele, que substituiu o Kyle Busch no carro 54 da Gibbs. E no finalzinho teve uma bandeira amarela ali, faltou relargada, faltando menos de 10 voltas. E o Brandon Gogan superou aí, foi uma surpresa para todo mundo, acabou passando os 2 pilotos da frente dele e assumiu a ponta e partiu para a vitória, a segunda dele na temporada. Então aí um bom ano do Brandon Gogan, que venceu lá no Kentucky. Na classificação do campeonato da Nationwide Series, temos o Chase Elliott com 992 pontos, seguido do Regan Smith com 972 e 954 do Ty Dillon. A próxima etapa também neste final de semana, no sábado, 27 de setembro, em Dover. E a Sprint Cup em segunda etapa do Chase, corrida lá em New Hampshire. Outra vitória de um piloto da Penske, Joey Logano. Dessa forma, temos aí 2 pilotos da Penske já classificados para a próxima etapa do Chase, já que a primeira foi vencida pelo Brad Keselowski. Foi uma corrida em que vários pilotos do Chase se envolveram em acidente. Kyle Busch, Kyle Edwards, Denny Hamlin, Casey Kahne, vários pilotos que estavam na disputa acabaram ou furando pneu, ou tocando no muro, ou envolvendo acidentes. E no finalzinho, Logano venceu. Classificação do campeonato, Keselowski 2.097 pontos contra 2.096 do Logano e 2.090 do Kevin Harvick. Próxima etapa já neste final de semana, 28 de setembro, em Dover. E aí chegamos ao fim de mais um Alta Velocidade, espero que tenham gostado. Mandem e-mail, comentem e colaborem com o programa. Um abraço e até semana que vem.